Nisso Band está no ar. Pobreza no Brasil é a maior em 10 anos. Metade da renda dos brasileiros é para pagar dívidas. Aprovada a PEC dos benefícios. Resistência de bactérias cresce no país por uso errado de antibióticos. Superlua ilumina os céus ao redor do mundo. E no programa de hoje conversaremos no estúdio sobre saúde das mamas com a Mastovida. Quinta-feira, dia 14 de julho, o Falando Nisso Band está começando. Oi, boa tarde. Vou te falar, viu? Corrida semana, né? Não sei se você em casa percebeu, hoje já é quinta-feira. Parece que a semana foi atropelada, não foi? Fez friozinho ontem, hoje tá um pouco melhor, né? Já a gente fala sobre o tempo com vocês. Assunto de hoje também importante, saúde das mulheres, mas também dos homens, para todo mundo participar, viu? Uma convidada também que já faz parte da família. Mas antes da gente conversar um pouquinho então sobre o nosso assunto, por que não refletir um pouquinho, né? E olha, é interessante isso, eu acho que a palavra que resume é o desapego. Desapego. Entenda que a gente não é dono de nada e não é dono de ninguém. Gente, a gente não é dono nem do nosso corpo. Já parou para pensar nisso? Porque um dia a gente vai deixar esse corpo. A gente vai continuar a nossa vida de outra forma, mas ela continua. Então não se apega a títulos, a vaidades, a posses, a pessoas, porque nada pertence a gente. Nada te pertence. Ninguém te pertence. A gente tem que refletir e pensar nisso. A vida fica muito mais leve quando a gente deixa, ó, porque nada é nosso. Então é peso nenhum pra gente ficar carregando, né? Quero lembrar você que amanhã tem sorteio Sodebo, delicioso para você, um kit completíssimo. Então você corre pro @Falando Nisso Band, tem uma fotinho do prêmio e vou dar isso aqui, ó. Você vai ter que curtir essa fotinho, marcar nos comentários, por comentário, 2 amigos. Aí você comenta quantas vezes quiser. Torcer para sexta-feira, então, já participar e também concorrer e ganhar, tá? Então amanhã a gente faz o sorteio com vocês, bem no comecinho do programa. Corre lá para participar. Bom, o assunto de hoje, muito importante, e a gente sempre faz questão de comentar aqui no programa, porque você sabia que existe uma lei para mulheres vítimas de câncer que realizaram a mastectomia em uma das mamas, que garante a reconstituição de ambos os seios para preservar essa simetria do corpo? Pois é, Jorge, só que na prática, infelizmente, apenas 30% dessas pacientes têm acesso à cirurgia pelo SUS, porque o hospital é muito cheio, como a gente sempre comenta aqui, faltam também especialistas para realizar esse procedimento. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, quando é indicado também essa reconstrução, mas a gente começa o assunto com a Sônia Blota. Lilian já está pronta para o centro cirúrgico. Aos 22 anos de idade, um câncer de mama a levou a retirar o seio direito, que foi reconstituído na mesma cirurgia. 3 anos depois do tratamento, a estudante de enfermagem descobriu que tem uma mutação em um gene. E os médicos optaram pela retirada do outro seio para prevenir a volta da doença. Essa alteração não teve jeito, tem que tirar, não dá para esperar, para não correr o risco de acabar desenvolvendo novamente o câncer, né? Cerca de 50% das mulheres com câncer de mama precisam passar pela mastectomia, a remoção da mama. E um dos principais desafios é permitir maior acesso à cirurgia reparadora pela rede pública. Uma lei federal dá à mulher com tumor em uma das mamas o direito de fazer a cirurgia reparadora nos 2 seios, para preservar a simetria do corpo. No entanto, só 30% das pacientes conseguem realizar o procedimento pelo SUS, além da falta de profissionais preparados para este tipo de cirurgia. Um dos principais obstáculos é a estrutura deficiente para atender a demanda. Pois é, a gente está comentando aqui, a lei garante, mas não tem estrutura, então não está garantindo nada, né? Mas está aí então, e a gente até comenta um pouquinho sobre isso. A gente está muito bem acompanhado hoje no estúdio para aprender, para cuidar muito bem da saúde das mamas, mulheres e homens. Então você pode conversar com a gente, mandar a sua história, você que venceu o câncer de mama, dá para a gente seu testemunho no nosso WhatsApp 12 997167989, que a mastologista Melissa Quirino está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Na correria, né, doutora? Bastante. Gente, a doutora comentou comigo como foi o dia dela só de hoje. Eu já cansei. Imagina? Obrigado, doutora, por estar aqui. Um prazer. Está aqui para ajudar você, doutora que tem mestrado
em cuidado no câncer de mama. Que legal, doutora. Fiquei muito feliz de conhecer também saber disso. Que vocês já são incríveis lá da Mastovida, mas foi legal saber que vocês buscam toda essa formação. Parabéns, viu? Sim, sim. Faz parte, né, da formação médica, né? O estudo continuado, né? Com certeza. Demais. Muito legal, né, gente? Tem muito orgulho disso. Bom, você manda perguntinha, mas a gente sempre começa com as perguntinhas para você em casa pela nossa enquete. Maíra, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Faz as perguntinhas, minha amiga. Hoje a gente está perguntando aqui, importante, hein? Você visita o mastologista regularmente? E preocupante, 89% dizendo que não. E depois, tem histórico de câncer de mama na família? 60% dizendo que sim. Perfeito, amiga. Obrigado aí pelas perguntas. A gente tem uma animação, doutora, que vai só indicar para o pessoal de casa a estrutura da mama. Porque muitas vezes a gente não entende se a mama é gordura, se é glândula, do que é formada a mama. Certo. A mama da mulher, ela é formada basicamente pela glândula e pelo recheio. A glândula fica imersa nesse recheio que a gente chama de estroma. Estroma. Que o principal componente do estroma é a gordura. Ah, tá. Então, existem mulheres cuja mama tem mais gordura ou menos gordura, mas é natural do envelhecimento a mama ir engordurando, tá? Então, a mulher percebe isso quando ela vai envelhecendo, que a mama vai murchando, vai tendo uma consistência mais amolecida. Isso tem a ver com uma atrofia da parte da glândula, né? Ela vai diminuindo e vai aumentando o componente gorduroso. Isso, inclusive, é importante porque diminui o risco de câncer de mama, né? As mamas que não têm essa transformação gordurosa conforme o envelhecer são mamas que carregam um risco um pouquinho maior de câncer de mama do que a população geral. A doutora comentou sobre envelhecimento. A gente sabe que a menina, virando adolescente, tem toda uma transformação no corpo. A mama da mulher, ela para de se transformar, então, quando? Na terceira idade? Então, na verdade, a mama, ela completa o desenvolvimento dela quando a mulher engravida e chega à amamentação. Então, quando ela amamenta, ela consegue ter a mama completa o seu ciclo, tá? E a partir daí ela começa a envelhecer. É claro que mesmo quando a mulher não engravida, não amamenta, essa mama vai envelhecendo também. Mas é interessante a gravidez, a amamentação, porque isso também ajuda a proteger, a diminuir o risco de câncer de mama. Então, quanto mais gestações, principalmente quando elas ocorrem antes dos 30 anos, mais tempo de amamentação, confere uma diminuição de risco de câncer de mama ao longo da vida. Não zera o risco, mas diminui, ajuda a diminuir. A doutora já até adiantou, a gente vai mostrar para vocês aí em casa uma tabelinha para falar sobre os fatores de risco do câncer de mama. E um desses a doutora até citou, mas olha, só para você em casa, a gente sabe que, doutora, não é um fator que já determina, né? Isso. Todo um conjunto. Tu não vai se assustar você em casa, por favor, né? Só comentar com a doutora. Mulheres acima de 40 anos, é um fator de risco? Sim, o risco de câncer de mama, ele aumenta a partir dos 40, mas principalmente a partir dos 50 anos, tá? Olha, tá. Primeira gravidez após os 30 anos, é isso que a doutora comentou? É essa ausência da maturação da glândula mamária que é promovida com a gravidez e com a amamentação, né? Então, hoje a gente engravida tão tardio, eu também me incluo nisso. É claro que isso ajuda, né? Sim. Mas se eu consigo engravidar mais cedo, essa proteção, ela aumenta. Tá? Doutora, e a obesidade realmente é um fator de risco? Eu acho que atualmente é o principal fator de risco. Mesmo? 80 a 90% dos cânceres de mama não tem a ver com uma herança genética, Sim. não tem a ver com hereditariedade, tá? Tem a ver com fatores de risco da vida que influenciam o DNA das nossas células. A gente tem muitos estudos mostrando que a obesidade, ela altera várias coisas hormonais no corpo da pessoa. Ela aumenta vários hormônios, entre eles a insulina, a leptina, que agem nas células, causando essas rupturas de DNA, né? E isso pode ser um gatilho para o câncer, tá? Então, hoje a obesidade é um fator de risco muito importante. Olha só, interessante que a gente vai falar aqui, ó, da obesidade, aí depois o tabagismo e o consumo de álcool. Ou seja, são três, a gente sabe que a obesidade é uma doença, né? Mas são três fatores que acabam sendo consequências do que a gente faz, né? O tabagismo e o álcool também. Também. O tabagismo, ele é um fator de risco que isoladamente ele tem menos força para aumentar o risco de câncer de mama, diferente da relação dele com o câncer de pulmão, né? Ah, sim. Mas se a mulher é obesa, ela engravidou tarde, não amamentou,
o cigarro entra potencializando tudo isso, né? Mas eu gostaria de destacar aí também, em relação à obesidade, o consumo de bebida alcoólica. Sim. Hoje a gente tem esse consumo dentro das nossas casas, de forma social, né? Sim. Sexta, sábado e domingo, e esse consumo regular aos finais de semana aumenta o risco de câncer de mama. Eu sempre falo para minhas pacientes. O social antes era só domingo, agora, como a doutora falou, é sexta, sábado, o pessoal tá pronto, daqui a pouco vai ser a semana inteira, gente. Não, e é dentro de nossa casa, né? A gente compra para consumir em casa, né? Não precisa ficar só indo nas baladas e tudo mais, né? Então tem que ter muita atenção. Dá também, a gente comentou isso ontem, doutora, exemplo para as crianças, papai e mamãe, atenção, viu? Que elas observam e absorvem, como a gente aprendeu ontem. E genético também, que a gente não tem como discutir também. Como eu disse, 10 a 20% dos cânceres de mama podem ser uma herança genética, né? Tal qual noticiou aí a reportagem de vocês. Hoje você tem a testagem genética, um recurso disponível, infelizmente não está disponível na rede pública, tá? Esperamos que em breve esteja, mas na rede privada já está bem consolidado. O custo dele também diminuiu muito ao longo dos anos. Então, hoje a gente consegue, quando desconfia que aquela paciente tem um câncer que foi geneticamente herdado, você consegue confirmar isso através da testagem genética, que é um exame de sangue ou de saliva. E a gente já pode até comentar o procedimento. Foi que nem a mocinha que a gente comentou na matéria, né? Ela percebeu que tinha alguma coisa genética e já fez a cirurgia. Vocês tiram, né, doutor? Normalmente a gente oferece isso à paciente. Toda vez que a paciente tem um câncer de mama abaixo dos 45 anos, deve ser ofertado a ela testagem genética. Isso já está no rol da ANS e é coberto pelos convênios, tá? Caso ela não queira fazer, aí ela não é obrigada a fazer. Sim. E quando é detectada a mutação, a depender da mutação, tá? Tem que ver se é uma mutação de alta, média ou alta penetrância, baixa, média ou alta penetrância, me desculpe. Se for uma mutação de alta penetrância ou média penetrância, o que é isso? A força daquela mutação, tá? A chance de câncer, quanto maior a penetrância, maior a chance. Quando isso acontece associado a uma história familiar, pode ser realizada a cirurgia redutora de risco. Tome cuidado, é redutora de risco, ela não zera o risco, Lucas. Tá bom. Ela reduz em 90% a chance dessa mulher ter câncer. Foi essa que a Angelina Jolie fez? Perfeitamente. E foi um escândalo, né? Porque eu acho que não era muito disseminada, né? Ela foi um ícone muito importante na disseminação disso. E você tem aí uma pessoa com risco de 80%, ela faz essa cirurgia, ela cai para um risco similar ao da população geral. Olha, então é uma grande vantagem. Sim, então para quem é portador de mutação, é um recurso bastante interessante. Perfeito. Antes das notícias, tem perguntinha da rua para a doutora. Vamos lá. Oi, boa tarde. Meu nome é Andressa. Eu quero saber como é que ocorre a calcificação na mama. Boa, quero até saber o que é. Obrigado, viu, Andressa? Um beijo. O que seria a calcificação? A calcificação é um achado mamográfico, tá? É uma imagem que a gente vê na mamografia, tá? Ela pode ser oriunda de patologias benignas da mama, tá? Algumas calcificações têm um aspecto muito peculiar, você faz umas incidências complementares e consegue confirmar que são benignas. Outras calcificações, elas têm a ver com câncer, né? Na sua forma mais inicial. Hoje, por exemplo, de manhã a gente fez uma cirurgia cuja descoberta do câncer foi na mamografia de rotina, um agrupamento de calcificações suspeitas. A biópsia confirmou um câncer de mama extremamente inicial, a paciente foi operada, teve sua mama preservada, né? E a taxa de cura, quando se descobre o câncer através de calcificações isoladas, ela é superior a 95%. Então, é importante o feitio da mamografia para identificar o câncer nessa fase. A gente já reforça sobre esse exame tão importante para você, mulher, também, viu? Só chamar o Douglas aqui para conversar com a gente. Douglas, boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Lucas. Tudo certo, e você? Tudo certinho, mas olha, triste de dar essa notícia demais. O número de pessoas vivendo na pobreza, gente, é o maior em 10 anos no nosso país, né, Douglas? Infelizmente é isso mesmo, viu, Lucas? A somatória do desemprego com a alta da inflação no geral afeta diretamente nesse índice. Vamos conferir na reportagem de Juliano Dipp. Luiz carrega as madeiras que conseguiu para finalmente construir o banheiro no barraco onde mora há 4 meses. O que eu tenho no meu barraco é só uma cama para dormir e a televisão para assistir. Sem emprego, ele vive com os R$400 que ganha do auxílio emergencial. Desde que eu só almoço sobe e na janta eu como qualquer coisa. A primeira vez que a gente veio aqui na favela do Lote 12 foi no início da pandemia, lá em 2020, e viviam cerca de 90 famílias aqui e toda hora chegava uma casa nova.
2 anos depois, o Emerson está me contando que essa população quase dobrou. São quantas moradias aqui hoje, Emerson? Hoje são em torno de quase 200 moradias. O nosso gás está um preço absurdo lá em cima, uma caixa de leite para nós comprar para os nossos filhos hoje está em torno de R$90 e o nosso refúgio é correr para esse espaço aqui, entendeu? A todo momento chega um novo morador ao terreno ocupado há cerca de 5 anos na periferia da Zona Norte. A Cristina veio há 4 meses com a filha. Se eu pago aluguel, é R$500, R$600, aí eu fico sem comer. Ela e a filha vivem com R$400 que ganham do auxílio. O dinheiro é pouco para manter os gastos da casa. Qual que é o almoço hoje? Arroz e feijão, sem mistura. Faz quanto tempo que a senhora não come carne? Isso, nem sei. Faz muitos meses já. Para este economista, os programas sociais ajudam a melhorar a situação. Mas é preciso focar na população mais necessitada. Por exemplo, tem um reforço do Auxílio Brasil, agora é feito de uma maneira um pouco afiada, você não está dando mais recursos para famílias maiores ou famílias mais pobres, como os programas anteriores faziam. Pois é, Lucas, o Juliano estava falando do preço dos alimentos, né? A gente pode sentir isso aqui na pele na nossa região. Se a inflação oficial do país acumulada em 12 meses está de 12% mais ou menos, a inflação do leite no mês foi de 15%. A gente está encontrando as caixas aqui a R$7, viu, Lucas? Bem caro. Caro demais mesmo, como até o rapaz comentou do leite das crianças, né? E a gente tem que votar, na hora de votar esse ano, gente, não é pensar no nosso umbigo, não, na gente. É pensar também em pessoas que não têm acesso a nada. A gente precisa votar pensando na comunidade. Chega de votar olhando só para o umbigo, né? E se está difícil para comprar comida, quem dirá pagar as contas, né, Douglas? Exatamente, Lucas. Um estudo aponta que metade da renda dos brasileiros é exatamente para pagar as dívidas. E adivinha qual o maior vilão? O famoso cartão de crédito. Quem conta pra gente é a repórter Maíra de Jaimon. A Gabriela paga boa parte das compras no crédito. Aí a conta fica só pro mês que vem. Às vezes não dá para pagar e tem que dividir, tem que pagar o que eu vou pagar hoje, o que eu vou pagar amanhã. Aí fica meio complicado. Hoje, 77,3% das famílias brasileiras têm dívidas a pagar, como o cartão de crédito. O número é bem mais alto do que no mesmo período do ano passado. No entanto, teve uma ligeira queda em relação a maio. É o segundo mês consecutivo de redução. Isso significa que as pessoas estão com uma cautela maior em relação ao endividamento, à contratação de crédito, estão usando menos o cartão de crédito, que é a principal modalidade de endividamento. Em média, 1/3 da renda dos brasileiros está comprometida com o pagamento de dívidas. Mas para 22% da população, a situação está ainda mais apertada. Mais da metade do salário vai embora para quitar as faturas. Tá tudo muito difícil mesmo de equilibrar tudo, até porque nosso salário não aumenta também. Com crédito fácil, oferecido por todos os lados, é difícil não cair na tentação. Mas é preciso considerar as altas taxas de juros. Hoje a taxa, por exemplo, do cartão de crédito ou do cheque especial é uma taxa altíssima, né? Então esse é, por exemplo, o tipo de crédito que a população tem acesso, mas é o último crédito, por exemplo, que a gente tem que ficar inadimplente por causa da taxa. Essa outra consumidora já se enrolou com o cartão de crédito, mas hoje tem uma estratégia para não cair na dívida. É deixar ele em casa guardadinho, para poder não entrar em dívida. Não me limpo. É tudo. É tudo, tem que esquecer que existe mesmo. Então já o Douglas volta com a gente, até mesmo pode ser um respiro para você em casa, porque parece que a novela da PEC dos benefícios acabou. Será? Ele já conta pra gente. 1h11, não sai daí.
de volta conversando com você sobre saúde das mamas e também falando do câncer de mama. Você que venceu o câncer pode mandar a sua história de superação. Daqui a pouquinho eu vou pedir para a Maíra ler alguma que mandaram aqui pra gente pelo WhatsApp, tá? É 12 997167989. A doutora Melissa do Mastovida tá ajudando a gente a entender também todas as possibilidades de tratamento e cura. Mas agora o depoimento de uma querida, aproveitando o assunto do dia. Ela é muito querida, muito linda de coração também. A Evi Monteiro, minha amiga. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela para você aí de casa. Vamos assistir. Olá, eu sou a Evi Monteiro, estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o câncer de mama metastático. Em 2019, eu descobri um diagnóstico de câncer de mama bem avançado. Passei por todo o tratamento e fiquei um tempo em remissão. E recentemente eu descobri metástase em vários locais. Retomei o tratamento e o que eu estou aqui para testemunhar para você que mesmo com câncer metastático existe vida após o diagnóstico, mesmo sendo metastático, porque lá atrás eu ouvia muito, eu tinha muito medo quando se falava em metástase, mas até recentemente eu fiz uns exames de rastreamento para saber como é que está sendo o resultado do tratamento e eu tive um resultado maravilhoso, muito bom mesmo. Então, eu tô aqui para te falar que o segredo é não se sentir doente e focar na vida e buscar ajuda, não só para tratar o câncer físico, mas cuidar de você, o seu emocional, mental e espiritual. Busque ajuda para você enxergar além do diagnóstico, além das circunstâncias, porque é possível sim vida após o diagnóstico do câncer. E eu tô aqui para testemunhar isso. Não desista, aprenda a descansar e não a desistir. É o que eu tenho feito nessa caminhada. Não é fácil, mas é possível. Você não está sozinha. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Amém. Obrigado, viu, minha amiga, por abrir o coração e dividir essa sabedoria tão linda com a gente. Espero que você em casa tenha o coração aberto para receber também a força dessa grande mulher. Um beijo para você. Fala um pouquinho, então, do câncer de mama, né, doutora? No caso dela, então, ela venceu o câncer de mama, mas deu metástase. Vamos só explicar, doutora, como que funciona isso? A pessoa tem um câncer e trata. Aí fica em remissão, que é aquele tempo que ela estava curada, é isso? Então, na verdade, o câncer de mama, ele é entendido como uma doença que desde o princípio, né, tem chance de se espalhar. Tá? Ah, é? Então, quando a pessoa descobre ele um pouco mais avançado, é possível que aparentemente ele esteja localizado na mama, mas que na verdade já tenha mandado algumas células metastáticas para o resto do corpo. Então, o paciente vai para o tratamento, a quimioterapia tem essa função de liquidar esses focos, né? E é muito bem sucedida para boa parte dos pacientes. Mas uma minoria, o câncer pode ficar ali latente, né? Ele não foi quimiosensível o suficiente e retornar em tão pouco tempo. Tá? Mas hoje a gente tem uma evolução no tratamento do câncer de mama, muitas medicações, depende do tipo que a pessoa tem. E às vezes o paciente metastático ele tem uma sobrevida muito boa, né? Eu conheço pacientes aí com 8, 10 anos convivendo com metástase e levando muitas vezes uma vida o mais próxima possível do normal. Sim. Tá? Mas quanto mais precoce é o diagnóstico, menor é a chance da doença evoluir dessa maneira. Daí a importância do exame de rotina para mulher acima dos 40 anos, a mamografia, abaixo dos 40 anos, aquela vigilância, o autoexame, né? Sim. Se palpar alguma coisa, procure o médico imediatamente, sabe? Não deixa a vida tá corrida, eu vou, não vou, e vai demorando. Então, esse é o único jeito, a gente não tem outra estratégia disponível no momento. Perfeito. Doutora, a gente tem até animação sobre reconstrução das mamas. Eu não sei se essa técnica é uma técnica que a doutora já... Essa daí pode colocar, Feira, essa daí é da reconstrução do mamilo. Vocês também usam, não sei se é essa técnica que a doutora usa também, mas é possível fazer dessa forma também, doutora? Então, sim, essa daí a gente acaba cortando sobre a própria pele e a gente confecciona o neomamilo. Faz um retalhinho ali da própria pele
costura, dá uns pontinhos ali, ele cicatriza e fica bem similar a uma elevação do mamilo. Entendi. E aí a reconstrução pode ser completada com um enxerto de areola, às vezes a pessoa tem uma areola do outro lado grande, então você consegue tirar aquela pele mais escura e doar para o outro lado, ou então usar micropigmentação, que é uma tática que a gente usa mais, né? A gente tem até lá na Mastovida uma parceira, às sextas-feiras à tarde, que faz isso de forma ativa, né? Não só nas nossas pacientes, mas em quem necessitar. E é uma tática muito interessante, né? A micropigmentação, porque é uma coisa mais rápida, geralmente indolor para a maioria das mulheres. É necessário de vez em quando uns retoques para alguns casos, mas bastante interessante. E para quem não tem como fazer esse retalhinho, você pode também fazer a micropigmentação 3D. Que tem um efeito de profundidade bem interessante, às vezes fica muito bom, sabe? Às vezes não, né? Quando tem um profissional habilitado para fazer, ele consegue fazer verdadeiras pinturas, obras de arte, né? A gente já mostrou aqui no programa o resultado do trabalho que vocês fizeram, realmente fica muito perfeito. Fica bem legal também, quem quiser conhecer, só acessar as redes sociais da Mastovida. Tem outra perguntinha de Povo Fala, é isso, Fernandinha, pra gente pôr? Vamos lá, então. Meu nome é Marilene, eu gostaria muito de saber qual exame que eu posso fazer, qual exame de imagem que eu posso fazer para detectar a assimetria das mamas. Assimetria das mamas. Eu não sei bem o que ela quis dizer com assimetria. Existe a assimetria clínica, né? Que você olha para a mulher e uma mama está bem diferente da outra. Isso já é comum, não é? Sim, a maioria das mulheres tem uma assimetria de volume entre as mamas, uma mama maior que a outra. E conforme a gente envelhece, pode se acentuar isso, né? Olha só. Mas existe a assimetria, que é um diagnóstico mamográfico, tá? Que é uma área de densidade assimétrica ou uma área de assimetria focal na mamografia, tá? Esse achado, ele pode estar ou não relacionado a um câncer de mama, né? Então, quando ele aparece, a gente costuma investigar um pouco melhor, né? É um achado mamográfico. E o outro é o clínico, né? Se a paciente notar algo que ela não tinha, olha, eu tô com uma assimetria recente, minha mama não era tão diferente assim uma da outra, procure o médico imediatamente. Tá certo. Tem perguntinha do WhatsApp? Tem sim. Vamos ver então, Maíra? Vamos lá. Pois é, estão perguntando aqui. Estou sentindo muita coceira nas mamas de uns dias pra cá, além de estarem sensíveis. É normal, doutor? O que pode ser? Coceira nas mamas. Então, a mulher tem um ciclo menstrual, né? Ele pode influenciar a questão de retenção de líquido e inchaço das mamas. E às vezes a mama pode inchar bastante e atritar um pouco mais contra o sutiã, e principalmente esses sutiãs onde você tem renda ou um tecido mais sintético, aquela casca de ovo, né? E às vezes isso pode, assim, provocar uma dermatite atópica mesmo, assim, dermatite de contato, desculpa, que é pelo atrito da mama contra o sutiã. Você pode ter também processos alérgicos, às vezes ao uso de cremes, sabonetes, perfumes, tá? E você pode ter também, em alguns casos, doenças de pele, às vezes a paciente tem eczema do corpo inteiro e na mama também, por que não? E eventualmente pode estar relacionado ao câncer de mama, mas aí nesse caso é uma coceira e uma lesão de pele restrita à área da areola e do mamilo. Tá? Então, quando você tem aí uma coceira localizada nesse local, com ou sem lesão de pele, é interessante procurar o médico para uma avaliação. Na auréola e mamilo. Exatamente, então. Se isso ficar de forma persistente, né? Mas está atenta às outras coisas que eu falei. Olha, não conhecia também, outra informação nova aqui pra gente, né? Vou chamar o Douglas novamente aqui para comentar com a gente. Vamos lá, Douglas. A Câmara, então, aprovou as medidas da PEC dos benefícios, é isso, meu amigo? Isso mesmo, Lucas. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, em segundo turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, que prevê o pagamento de benefícios sociais até o fim do ano, ao custo de 41 bilhões de reais. O placar final foi de 469 votos a favor da aprovação e 17 contra. No primeiro turno, o resultado foi de 393 contra 14. A sessão foi suspensa após problemas técnicos no sistema da Casa, o Infoleg, que registra aí os votos dos parlamentares de forma remota. O texto prevê um aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil até dezembro. A PEC também propõe, até o fim do ano, um auxílio de R$ 1.000 para os caminhoneiros, vale gás de cozinha e também reforço no programa Alimenta Brasil, além de parcelas de R$ 200 para taxistas, financiamento da gratuidade no transporte coletivo de idosos e compensações para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis. Lucas. Tá certo, meu amigo. Comenta rapidinho pra gente sobre a situação das estradas, Dutra e Floriano, perdão. Lucas, tudo tranquilo, Dutra não tem acidente, porém
Porém, na Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga de Taubaté a Campos do Jordão, o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, informa que o trânsito é intenso sentido Campos, portanto o motorista deve redobrar a atenção aí nesse trecho de serra. Valeu, meu amigo, excelente trabalho para você e boa tarde, viu? Até mais, Lucas. A gente comenta daqui a pouquinho para você que ama tomar um antibiótico, ama uma azitromicina, amoxicilina. Atenção, viu, gente? Esse uso errado está trazendo problemas sérios e a gente já comenta com vocês. 1h24, não sai daí. Que tal curtir uma prainha sem sair da cidade? Muita diversão para família e amigos. De volta falando sobre saúde das mamas. Manda perguntinha pra gente, WhatsApp 12 997167989. A doutora Melissa, que é mastologista da Mastovida, vai estar conversando com vocês aqui, respondendo perguntinha. Mas antes, a gente tem um depoimento muito interessante. Quem vai na Ortovip, gente, fica muito feliz com o resultado, com o cuidado que a equipe tem lá. Vamos conferir? Meu nome é Marco Antônio, eu tenho 58 anos. Eu fui indicado através da doutora Ana Graça. Estava com a inflamação, com a infecção bem avançada, estava abrindo a gengiva e aquilo estava gerando sérios problemas de alimentação que ficava alojada, né? Resíduos, dificultando a higienização e sangrando bastante. Toda a equipe, todo mundo trabalhou em prol da coisa acontecer da melhor maneira possível, né? Para todo mundo que eu conheço, já estou indicando. Site com os contatos, ortovip.com.br, vale a pena com certeza, viu? Doutora, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a reconstrução na mamária. Eu achei uma animação que eu achei tão interessante também, queria que a doutora me mostrasse quando é indicado, doutora. Quando tira o tecido da própria paciente da barriga. Por quê, doutora? Essa é a reconstrução com retalho transverso do abdômen. É uma modalidade interessante, mas não é para todos os pacientes, né? É capaz de repor grandes volumes e reconstruir uma mama de forma completa, sem auxílio de implantes mamários, tá? É uma modalidade com um pós-operatório um pouco mais complexo do que as outras, exige que o paciente goze de boa saúde, não pode ser fumante, nem
De preferência não ter tido histórico de cigarro, porque pode dar errado. Sim. E assim, não é todo mundo que tem treinamento para fazer, né? Via de regra, são cirurgiões plásticos as pessoas que têm mais treinamento nisso, mas alguns mastologistas têm também. Ah, interessante. Eu não conhecia não esse método. Achei bem interessante. Sim, bastante. Tem perguntinha do WhatsApp chegando para a doutora. Vamos ver então, Maíra. A Lúcia, de São José dos Campos, diz que fez mamografia e que deu lipoma nas mamas, perguntando se deve se preocupar, falando que a avó e a tia tiveram câncer de mama. Lipoma, não conhecia. Um beijo, Lúcia. Lipoma é um tumor benigno, tá? Que pode acontecer em qualquer parte do corpo. O mais comum é no dorso, às vezes na parede da barriga, no braço, e pode dar na mama também, tá? Não tem relação nenhuma com câncer, tá? O lipoma puro mesmo, tá? Agora, a história familiar, né? A mãe teve, acho que a avó teve. É interessante entender melhor essa história. O risco é maior quando esses parentes diretos tiveram câncer em idade inferior aos 50 anos, tá? Agora, às vezes você tem, numa geração você tem um câncer, outra geração não, aí de repente a terceira geração tem, mas em idade mais idosa, não necessariamente isso constitui uma história familiar de alto risco, tá? Mas é interessante observar também outros tipos de câncer na família. Geralmente, quando passa em consulta com o médico mastologista, a gente colhe essa história e consegue estratificar melhor esse risco, tá? Mas nada muda, ela deve continuar fazendo a mamografia anualmente, o autoexame mensalmente e procurar o médico diante de qualquer anormalidade. Fala de mamografia, doutora, pegar o gancho que você já comentou aqui, a partir de que idade ele é recomendado e também para quem tem casos de câncer na família, muda? Muda. Quando a gente tem uma história familiar de alto risco, né, por isso é interessante a avaliação do mastologista, alguns casos podem começar a mamografia antes, mas nunca antes dos 30 anos, salvo algumas exceções, tá? Via de regra, a partir dos 40, né, no Brasil a gente tem uma lei que ampara a realização da mamografia a partir dessa faixa etária, então, de forma geral, para todas as mulheres, vale essa recomendação, 40 anos. Fala um pouquinho, então, sobre um problema ligado aos homens agora, ginecomastia, algo que eu tenho, viu, gente? Para você que está em casa, e até levei um grande susto, porque já é meio que recorrente comigo, doutora. Vamos entender, então, através dessa animação, aí, na verdade, já é a cirurgia, como vocês conseguem retirar. O que é a ginecomastia, doutora? O homem tem mama como a mulher, mas a mama do homem, ela é menor, né? A quantidade de tecido mamário, ela é bem pequenininha. E, eventualmente, ela pode crescer. Ela pode crescer de forma transitória na adolescência, né? A maioria dos rapazes tem, mas geralmente dos 17 em diante aquilo regride, né? E pode crescer também no homem mais idoso. A gente chama de ginecomastia senil. Que é no meu caso. Tem a ver com o envelhecimento, nem tanto. E aí, nesse período entre a adolescência, né, e a terceira idade, você pode ter a ginecomastia induzida por medicações. No nosso meio, o mais comum são os esteroides anabolizantes. Você tem a ginecomastia fármaco-induzida. Muitas medicações para tratar diabetes e hipertensão provocam o aumento da mama, assim como medicamentos para tratar doenças da próstata, hiperplasia prostática. E você tem também a obesidade como um fator também causador de ginecomastia, né? Em algumas situações pode ser feito o tratamento cirúrgico. Né? Só quando precisa, né, doutora? A gente tem que ver, porque às vezes a pessoa tem aquela ginecomastia antiga, que já está até uma mama verdadeira lipossubstituída. E às vezes esse homem está acima do peso, então a cirurgia isolada não vai trazer uma cosmese interessante, satisfatória do tórax, né? No meu caso, não é nenhum aumento, são tipo nódulos mesmo que formaram, sabe? Bem duros, doutora, bem ruim mesmo, sabe? Mas aí, acompanhando com vocês lá da Mastovida, tomei o medicamento, reduziu e tô no controle, né, doutora? Mas assusta, viu? Vou comentar com você em casa que assusta, não é algo existe comum. A modalidade de tratamento medicamentoso, para alguns casos é bastante eficaz, né? E para alguns a cirurgia se torna interessante. É legal o mastologista avaliar, né? Eu já fiz 2 cirurgias tirando. Agora na terceira eu falei assim, eu não quero me furar de novo, não. Aí deu certo o medicamento. Você vê, tem que procurar o profissional certo, que aí ele dá para você aquilo que realmente funciona para você. E lá eu tive esse atendimento, foi incrível também. Chama a Bianquinha linda aqui para conversar com a gente. Pois é, Bianca, tem gente que vai estar abusando. Doutora, acho que até você pode comentar essa notícia depois. Porque está tão fácil hoje em dia comprar medicamentos, até mesmo sem a receita, a prescrição médica. E tem gente que o antibiótico virou como se fosse um remédio de gripe. Né, Bianca? A pessoa sentiu uma dorzinha, ao invés de tomar um anti-inflamatório, ao invés de ir ao médico, ver o que tem que fazer,
acaba tomando antibiótico e dá problema, né, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. E nem me fale, viu? Caso muito comum de acontecer, inclusive. Muitos médicos recomendam o uso de antibiótico por determinada quantidade de dias, porém o paciente interrompe o uso antes do previsto. Em uma outra ocasião, acaba usando o que restou daquele medicamento e isso tem feito com que a resistência das bactérias fique maior aqui no Brasil. E o remédio começa a não fazer mais efeito. Segundo uma pesquisa feita, a resistência da população a esses medicamentos passou de 4,7% para 20% em 7 anos, Lucas. Que coisa, hein, doutora? A doutora vem percebido isso também no seu dia a dia? Como que é? Tem um contato? Nós mastologistas, a gente trata, às vezes, algumas mastites, né? Então, não é algo tão presente na nossa prática, mas a gente vivencia isso na nossa família, com amigos. E, de fato, a reportagem disse bem, às vezes sobra, né, em casa alguns comprimidos, que ele não completou um tratamento anterior, ele lança a mão disso, ou então ele vai ao pronto atendimento, tem uma prescrição e às vezes ele não melhora, ele volta novamente e há ali um desencontro entre o atendimento, o que ele refere, prescreve novamente um antibiótico. É uma cascata de desencontros, entendeu? Com certeza que justifica esse aumento aí ao longo dos anos, e prejudica muito. Fica um toque para você em casa também. A gente sabe que agora, por causa da Covid, muita gente abusou da azitromicina, porque teve notícia que falava que podia, fake news, é claro, né? Então, cuidado também, né? A automedicação é muito perigoso, né? Muito, nossa, muito sério mesmo. Sim. Perfeito, Marina, já você volta para comentar mais notícias, vou voltar aqui com a doutora para a gente conversar um pouquinho da saúde das mamas também. Eu acho legal a gente comentar, então, pensando um pouquinho também na ginecomastia, doutora, você falou na adolescência e também no senil, né? Isso. E aí, doutora, para um pai e para uma mãe, ajudar um filho, de repente na adolescência, tem muita vergonha também, como que pode ser? Leva ao mastologista também? Sim, a gente atende, né? A maioria dos mastologistas atendem até, às vezes, rapazes meio novinhos, né? Crianças, né? Assim, por assim dizer. E a orientação, eu falo que ela é sempre libertadora, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa entende que aquilo pode ser transitório. Às vezes, eu dou algumas dicas para disfarçar aquilo, conviver com aquilo, né? Pelo menos até que cresça um pouquinho mais. Isso no caso do púbere, né? Daquela rapaz novinho. E no caso do homem mais velho também, que às vezes ele fica um pouco mais preocupado, achando que é uma doença, né? E na verdade ele trata outras doenças e aquilo é uma consequência das medicações. Então, assim, uma orientação vale muito a pena, né? Sempre, gente. Por isso que o programa está aqui, para ajudar você em casa também, às vezes dá uma luz. Aí você vai atrás de todo o cuidado também, né? Tem mais perguntinha pelo WhatsApp, né, Maíra? Tem sim, aproveitando aí que vocês estão falando sobre homem, esse aqui mandou uma mensagem dizendo que teve um câncer de mama, mas que já fez a cirurgia, assim como a quimio e a rádio. Tá perguntando qual o próximo passo. Boa pergunta, meu amigo. Vamos esquematizar então, doutora. A pessoa faz a cirurgia, ela necessita fazer quimio, rádio ou não? Vai depender. Antigamente, o tratamento do câncer de mama, ele sempre era inicialmente cirúrgico, tá? Mas há muitos anos, isso não é bem assim. Depende do tipo de tumor. A gente faz um exame chamado imunohistoquímica, que determina o perfil molecular da doença. E é esse perfil molecular associado à apresentação clínica da doença, né, o tamanho do tumor, se está avançado ou não, que vai fazer com que você determine a ordem do tratamento. Em algumas situações, mesmo um câncer de mama inicial, dependendo do tipo molecular, pode-se iniciar o tratamento com a quimioterapia. E aí a cirurgia vem na sequência e, a depender da cirurgia realizada, pode haver necessidade da rádio. E conforme o tipo molecular, você tem outros tratamentos que são os hormonioterapia, né, conforme receptores hormonais positivos, e também os anticorpos monoclonais. Então, hoje o tratamento do câncer de mama, ele tem várias etapas a depender do tipo molecular. Mas passado essa fase de tratamento, né, o paciente seguiu aquilo que é para aquele tipo que ele tem, ele entra numa fase de segmento, né, na rede pública esse segmento pode variar entre 5 a 10 anos, e depois disso ele tem alta para fazer a rotina, né, no caso, no serviço público, ele volta para a unidade básica de saúde, para acompanhar com o médico de família ou com o ginecologista, e na rede privada, muitas vezes esse paciente, ele termina o cuidado com o oncologista e fica só com o mastologista ou com o seu ginecologista assistente ou com o seu geriatra, clínico geral, né? Então, existe um período da vida, né, de segmento pós-tratamento. Ou seja, cada caso é um caso mesmo, exatamente, doutora. Não dá para responder assim. Hoje não mais, hoje não mais. Perfeito. Obrigado pela pergunta, meu amigo. Mandar um beijo para a Rosa, que tem até a fotinho dela. Ela sempre acompanha o programa e está fazendo aniversário hoje. 60 anos. Um beijo para você, aliás, para todo mundo de Ubatuba. Que delícia, viu, Rosa? Muito querida aqui para nossa equipe e produção também. A gente volta daqui a pouquinho para comentar sobre essa lua, a super lua que a Bianquinha vai contar.
Quem conseguiu ver ontem à noite, eu vi de madrugada, achei linda demais e a gente já explica para vocês. Não sai daí, a gente já volta. Volta conversando com você, com a doutora Melissa da Mastovida, ajudando você a cuidar da saúde das mamas. Falar um pouquinho sobre amamentação, a mulher que está grávida também, se preparando para amamentar. A doutora já deu até um spoiler aqui, dia 1º de agosto é o Dia Mundial da Amamentação, um dia muito importante. Doutora, vamos falar então sobre a questão da mama e a amamentação, que sofre bastante mudança nesse momento, né? Sofre. Durante a gravidez, a mama já vai apresentando várias mudanças, a mulher grávida, ela percebe isso, o aumento volumétrico da mama, geralmente tem que comprar outro sutiã, né? Não dá para usar os que ela tinha antes, e essa mudança, ela se completa quando a mulher chega a amamentar, né? Então, bastante importante e protetor contra câncer de mama também. Interessante, viu, gente? Eu acho lindo quando eu vejo aquelas mães em lugares públicos amamentando, e tem que ser assim mesmo. A gente precisa normalizar o ato da amamentação também, né, doutora? Que existe um tabu ainda, e não tem que ter, viu, gente? Tá aí com a criança, sei lá, tá no shopping, tá na loja, tá no meio da praça, que seja. Pode pôr os peitos para fora e dar para a criança comer, porque isso daí é saudável e é vida, é um ato de amor mesmo. E quem tiver com vergonha, não olha, gente. Tem tanto lugar para olhar que vai olhar logo para a mãe amamentando. Olha para o outro lado, simples assim, né? Tem pergunta, aliás, sobre gravidez, né? É, Maíra? Tem sim. A Kathleen, de 33 anos, falou que está tratando um câncer de mama puerpério, tratou como mastite durante 7 meses, o bebê dela tem 1 ano e 4 meses, e ela descobriu o câncer quando tinha 11 meses. Aproveitando o gancho, doutora, como é que funciona o tratamento oncológico durante a amamentação?
Olha, o diagnóstico do câncer de mama na gravidez é bastante desafiador. Por vezes é descoberto de forma avançada, porque a mama muda bastante e às vezes o câncer, né, os sintomas dele podem ser confundidos com as mudanças da mama no período gestacional. Nossa. E o tratamento, ele sofre algumas modificações, às vezes em relação à ordem dos tratamentos, né, porque você tem que, de alguma maneira, preservar para que a mulher tenha o parto numa idade gestacional onde o feto seja viável, né? Mas, via de regra, ela pode receber o tratamento de forma integral, exceto a radioterapia, que sempre é postergada para após o parto. Mas a quimioterapia... Quanto tempo depois do parto, doutora? Então, depende muito, porque a maioria das mulheres que descobrem na gravidez, infelizmente, descobrem de forma avançada. Então, a maioria começa com quimioterapia. Então, às vezes, faz-se o parto e opera-se na sequência e a radioterapia vem depois. Mas, nesse caso, o aleitamento materno é suspendido? É suspenso, não, já é suspenso, né? É muito difícil a mulher com câncer. Eu já vi paciente estar com câncer, ter um diagnóstico no final da gravidez, aí a gente viabiliza o parto, e aí, às vezes, até ela começar o tratamento, ela está amamentando, entendeu? Mas geralmente a amamentação, ela acaba sendo suprimida em virtude das medicações mesmo. Perfeito, É um doutora. pouco difícil. A gente já volta com mito ou verdade, mas agora bora ver o tempo, como é que fica, se vai esfriar ou não. A Amanda vai contar pra gente. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A frente fria já segue avançando em direção ao Oceano Atlântico. As instabilidades que mal provocaram chuva na região já perdem intensidade. Nesta quinta-feira ainda pode chover, principalmente nessas áreas mais costeiras. No litoral norte de São Paulo, o céu ainda bastante nublado, chove em forma de garoa, mas nada que deva trazer grande preocupação, não são esperados grandes volumes. Já no Vale do Paraíba e principalmente na Serra da Mantiqueira, não tem previsão de chuva nesta quinta-feira. O sol já volta a aparecer entre a variação de nebulosidade. A temperatura também já volta a subir de forma gradual, máxima que deve chegar aos 26 graus em Jacareí, pode fazer 24 graus em Piquete, 22 em São Bento do Sapucaí. Agora, em São Sebastião, com o céu ainda mais nublado, possibilidade de chuva, a temperatura ainda não sobe muito, máxima de 22 graus à tarde. Diferente de São José dos Campos, em que o tempo firme volta a predominar, o sol aparece mais e já começa a esquentar. Máxima de 26 graus na tarde de hoje, 27 na sexta e 28 graus no sábado. O litoral continua sem grande preocupação, mar calmo, ondas de apenas 1 metro de altura, rajadas de vento que podem chegar a 42 quilômetros por hora em Ilhabela e também em São Sebastião. Obrigado, Amanda. Nada de chuva, hein, gente? Ai, meu Deus do céu. Vou te falar que ontem à noite, eu não sei porque eu não consegui ver, não sei se estava nublado lá perto de casa, mas hoje bem cedinho, viu, Bianca? Eu acordei bem cedo, porque eu tive que ir cedo para academia, tava aquela lua linda demais, um espetáculo, e realmente foi um espetáculo no céu, né, Bianca? Foi bem lindo, né, Lucas? Pena que eu não tive a oportunidade de ver, mas o satélite natural da Terra deu as caras nas Ilhas Canárias, território espanhol da costa africana, também na capital grega, onde foi vista subindo do mar aos céus. E sim, teve esse show de beleza no Brasil também. A superlua acontece quando o satélite atinge o ponto mais próximo da Terra, uma distância de 357 mil quilômetros. A Lua chega a ficar 15% maior que a média. O nome Superlua dos Cervos vem dos povos indígenas norte-americanos. Jura ao mês que a galhada do cervo se regenera e cresce para que possa depois estar totalmente formada durante a temporada de acasalamento. Que lindo, né? Muito bonito mesmo, viu? Quem aproveitou e viu, tem imagem na internet para quem perdeu. Pode colocar lá que tem, né, Bianca? É o que eu vou ter que fazer. Um beijo, minha linda. Boa tarde para você, viu? Bom trabalho aí, querida. Que bom ter você sempre aqui. Mito ou verdade, então, com a doutora, para a gente discutir. Vamos lá, então, doutora. Eu leio a frase, a doutora comenta se é mito ou verdade e explica o porquê. Primeiro, mito ou verdade. A primeira visita ao mastologista deve ser na adolescência. Mito ou verdade? Olha, sempre que possível, verdade. É interessante, sim. Porque eu sei que o ginecologista para menina também já é na adolescência. O mastologista não deveria ser? Então, na verdade, as orientações sobre o câncer de mama, elas podem ser dadas pelo ginecologista, né? A figura do mastologista é uma coisa mais específica, né? Tá. Então, um bom ginecologista, ele também cumpre muito bem essa função, né? É uma responsabilidade compartilhada entre mastologista e ginecologista, a orientação em relação à saúde das mamas, né? Legal, doutora, legal. Vamos lá, mito ou verdade para a doutora responder para a gente? A mamografia deve ser realizada
após os 40 anos. Vamos reforçar, doutor. Verdade, de forma geral, sim. De forma geral, sim, né? Então tá, e quem já teve o caso, um pouquinho antes, né? Existem algumas exceções conforme a história familiar, os antecedentes pessoais. Aí seria o quê? Uns 30, 35? Nunca antes dos 30. Ah, tá. Exceto em portadores de mutação genética confirmada com testagem genética. Para essas pessoas começa com 25 anos. Olha, bem mais cedo também, né? Vamos lá, mito ou verdade, doutora? As axilas também devem ser apalpadas no autoexame ou autocuidado, como se chama? Super verdadeiro. O câncer de mama gosta de caminhar para as axilas. E a gente também tem a nossa mama terminando na axila. Muitas mulheres têm até isso mais avantajado. E às vezes o câncer nasce aqui. Então é interessante sim estar de olho nas axilas. Doutora, só um toque da questão do autoexame, porque muitas vezes a mulher já encontra algum nódulo, alguma coisa e fica desesperado também, né? A gente sabe que para ter a confirmação tem que fazer a mamografia. Na verdade, assim, a confirmação de um câncer passa por biópsia. Biópsia. Tá? Então, todos, né? Você nunca vai confirmar um câncer sem uma biópsia. Então, a mamografia ela pode ser um exame de investigação desse nódulo, né? Para a gente ver se realmente ele precisa ser biopsiado. Agora, o nódulo que na mamografia vocês enxergam ele como não maligno, como um câncer, de repente algo benigno, vocês nem mexem então naquilo? Quando você tem um nódulo, você classifica ele como benigno ou provavelmente benigno ou suspeita de câncer. Esses provavelmente benignos devem ser acompanhados. Geralmente são acompanhados em torno de 2 anos, tá? Até que você verifique a estabilidade e confirme a benignidade pela estabilidade. Esse acompanhamento é exame? Com mastologista, exatamente. Exames clínicos e radiológicos. Eu sempre digo aos pacientes que não existe câncer estável. Câncer se comporta como câncer, cresce, né? A estabilidade fala a favor de benignidade. E tem aqueles nódulos que é tão típica a imagem que você pode afirmar que é benigno e nessas condições, às vezes, o paciente tem até alta. Tá, dá tempo de fazer o último, então, mito ou verdade? O uso de anticoncepcionais causam câncer de mama? Verdade em termos, aumenta o risco de câncer de mama, tá? Pode aumentar, mas é tempo de uso dependente. Vamos lá, mulherada. DIU, tem tanta coisa hoje em dia que a gente pode até marcar pode usar, é um aumento de risco muito pequeno. O anticoncepcional protege contra câncer de ovário, por exemplo, é um instrumento útil no tratamento da endometriose. Então faz bem para o outro lado também. Exatamente. Ele é um método que você deve conversar, avaliar bem os prós e os contras na hora de fazer a prescrição. Eu não vejo ele como um vilão. Então pode usar. Pode usar, mas é interessante você ter um bom senso, né? Às vezes, será que agora eu preciso? Às vezes a gente vê pacientes laqueadas, não tem a vida sexual ativa. Será que eu preciso continuar usando, né? Então essa reflexão vale a pena. Excelente dica. Bom, amanhã a gente está de volta. Aliás, vamos ver quem é a nossa convidada e o assunto de amanhã? Olá, meu nome é Camila Vissoto, sou psicóloga. Te convido para estar comigo amanhã, dia 15 de julho, no programa Falando Nisso, para a gente bater um papo sobre o Dia do Homem. Olha só, hein? Dia do Homem. Então amanhã chama todos os homens para assistir o programa. Eu faço questão. Não é porque a gente vai puxar a orelha só não, tá? Mas é interessante, tá bom? Obrigado, doutora, pela participação de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer nosso, um beijo para todo mundo da Mastovida, que ajudou a gente sempre a trazer informações para você em casa também. Obrigado pela companhia. Agora tem BZK, né? Hoje é dia de BZK, quinta-feira. Meu querido amigo Lucas, um beijo para vocês. Tchau, tchau, Deus abençoe. E a gente termina com imagens de São José dos Campos. Tchau.